Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, para ir direto ao YouTube. Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. O endereço geral é Paulo Roberto Maciel Maciel. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia de São Bento. Então, é a liturgia de um santo muito conhecido na Igreja Católica, muito respeitado, como são todos os santos, mas cada um tem suas peculiaridades. Vamos falar sobre São Bento Abade na 14ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico A. Neste dia, atenção, senhores presidentes de celebrações da palavra e eucarística. Neste dia a cor é branca. Estou simbolizando aqui com meus óculos, com o aro branco e também aqui o tipo colete aqui no meu pescoço. A cor é branca e o ofício é o da memória. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos do 1º ao 8º. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé ao seu lado. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam-lhes o rosto, 2 os pés, e com 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então é o livro do profeta Isaías, ok? Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos do 1º ao 8º. Depois releiam esse texto, porque é muito bonito. E reflitam, procure no rodapé das Bíblias confiáveis como a Ave Maria ou da Canção Nova. Procure no rodapé explicações confiáveis, porque na própria igreja existem, às vezes, reflexões que são contrárias ao pensamento espiritual. Principalmente se for da teologia da libertação marxista, saia fora. Agora o salmo responsorial é o salmo 92 ou 93, se for na Bíblia hebraica. Na Vulgata, 92, na de Jerusalém, 93. Versículos 1º a B, 1º C, 2º, 5º, refrão 1º A. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vamos repetir o refrão? Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor.
reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Repitamos: reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Agora vamos ao Evangelho, vamos proclamá-lo, mas antes aclamá-lo. Primeiro tem a aclamação com o aleluia. É o Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 10, versículos do 24 ao 33. Vamos à aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Felizes sereis vós, se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purifica, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não negue Jesus, para não ser negado também por ele no céu. É algo que você vai sofrer muito, para sempre. Olha, o medo e a ansiedade facilmente tomam conta do nosso coração. Conhecemos nossa fragilidade física diante das doenças e acidentes. Não está em nossa mão o dia de amanhã. Percebemos os perigos que nos cercam e ameaçam nos levar para o mal. Ficamos apavorados diante de nossas responsabilidades. É bom ouvir Jesus dizer que somos importantes para Deus e que Ele nos ama. A confiança no Senhor arrebata qualquer medo e insegurança. Confie no Senhor, mas dê testemunho dele também. Senão, eu não sei o que será de ti. Vamos aqui à reflexão do livro Palavra e Vida, depois da revista Deus Conosco. Aqui no livro Palavra e Vida, reflexão sobre Mateus capítulo 10, versículos do 24 ao 33, é a seguinte: o cristão sabe em quem confia e por isso não tem medo nem mesmo dos que matam o corpo. Nosso Pai, diz-nos Jesus, tem contado até os cabelos de nossa cabeça. Somos seus filhos e não vai nos largar das suas mãos. Não vai abandonar a nós
nem aos que nos matam, porque esses também são seus filhos. Esse é o mistério que nós cristãos conhecemos, que todos somos filhos de Deus e que nenhum ele deixa escapar de sua mão protetora. Por mais que nos empenhemos em matar-nos uns aos outros, ele nos reconciliará e nos fará viver de maneira fraternal. Mas não deixe de testemunhar Jesus. Tem também o caso de Jesus abandoná-lo se você não o quiser, não o testemunhar. Olha aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, sobre Mateus capítulo 10, versículos do 24 ao 33, é escrito o seguinte: Jesus previne os apóstolos e os cristãos em geral sobre como se comportar diante de perseguições. Não é o caso de ficarem espantados com as reações dos adversários do reino. Basta inteirar-se de como trataram o mestre. Os que praticam a injustiça usarão todos os meios no intuito de frear ou eliminar os cristãos. Mas a prática da justiça põe a descoberto as fraudes e disfarces, mostrando a fraqueza e a maldade dos que oprimem o povo. Isso os deixará ainda mais agressivos. Qual a saída? Confiar no Pai. Ele cuida dos passarinhos, cuidará muito mais dos fiéis seguidores de seu filho. Os inimigos são capazes de matar o corpo, mas não podem matar a consciência, a alma e a intenção dos que querem permanecer fiéis a Cristo até o fim. Estes que permanecerem fiéis a Jesus até o fim, estes contarão com a incontestável defesa diante do Pai. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Agora sobre São Bento, santo cuja missa deve ser oficiada em sua homenagem. Então vamos falar um pouco sobre São Bento. São Bento é o verdadeiro pai do monaquismo, dos monges. Em sua trajetória fez a experiência de viver isolado na vida chamada de eremítica. Depois assumiu a vida monástica, vivendo em comunidade num mosteiro. Então ele viveu a vida isoladamente, sozinho, depois no mosteiro. Né? É uma forma de viver isolado também, mas na comunidade. Numa comunidade X, uma comunidade própria. Seu esforço em organizar a vida monástica lhe custou muitos sacrifícios e penitência, mas isso não desanimou. Em Monte Cassino iniciou a vida comunitária e escreveu a regra monástica com o grande lema Ora et labora. Orar e trabalhar, rezar e trabalhar. A partir daí, os beneditinos espalharam-se por toda a Europa. Bendigamos a Deus pela riqueza que São Bento nos deixou. Vamos saber um pouco mais sobre São Bento, que está junto de Cristo Jesus e também junto de São João Paulo II. Olha, São Bento morreu em 547, foi fundador da Ordem Beneditina. É considerado o pai de toda a era histórica chamada Idade Média. Vocês sabiam? Pai da Idade Média toda. Através dos beneditinos, deu-se a evangelização dos povos bárbaros, povos rudes, dos quais nasceu a requintada civilização cristã europeia. Por isso é considerado patriarca da vida monástica no Ocidente e padroeiro da Europa. Seu lema era Ora et labora. É do latim, orar e trabalhar. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, São Bento nasceu em Núrcia, próximo de Roma, em 480, numa nobre família. A família o enviou para estudar na cidade eterna, Roma. Por conta das invasões dos bárbaros e indignados, São Bento optou por se retirar e manter-se isolado em uma gruta nas montanhas da Úmbria. No local, ele dedicou-se à vida de oração, meditação e aos diversos exercícios para a santidade. Era alimentado por outro monge que, através de um cesto erguido até o penhasco, mantinha-o
munido de pão para completar a alimentação quase escassa. Depois de 3 anos, passou a atrair outros que se tornaram discípulos de Cristo pelos passos traçados por ele, que buscou, nas regras de São Pacômio e de São Basílio, uma maneira ocidental e romana da vida monástica. Aos 40 anos de idade, Bento saiu da gruta, olha só, aos 40 anos, e foi para o sul de Roma. Então ele teve uma mudança de vida. Ele foi para fundar o que viria a ser o maior centro da vida beneditina de todos os tempos, o mosteiro de Monte Cassino, berço da ordem dos beneditinos. Ao todo foram mais de 12 mosteiros fundados por ele ao longo da história. A regra beneditina dominou a Europa devido à sua eficácia de inspiração, que formava cristãos santos por meio do seguimento dos ensinamentos de Jesus e da prática dos mandamentos e conselhos evangélicos. O lema principal era a máxima ora et labora, oração e trabalho, onde a oração era transformada em trabalho e o trabalho em oração através da fé e da obediência. Além disso, a regra de São Bento deixava todos bem à vontade e era aplicada e moldada de acordo com a capacidade e as limitações de cada um. Os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de referência e deles saíram vários nomes e ícones da Igreja Católica. Ao todo, olha só, ao todo, isso aqui é importante nós falarmos, foram, atenção, 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados, todos beneditinos. Que bênção! 23 papas, 5.000 bispos e 3.000 santos canonizados beneditinos. A medalha de São Bento é um dos maiores símbolos e heranças deixadas por esse santo. As primeiras medalhas foram confeccionadas dentro do mosteiro Cassino e, como símbolo principal, carregam a cruz, muito usada por Bento em diversas situações de sua vida. Para São Bento, o sinal da cruz era como um sinal de coisas boas sendo feitas, um sinal de vitória contra o mal, contra o diabo e contra a morte. Em 1742, o Papa Bento XVI aprovou o uso da medalha, oficializando-a, assim como um instrumento de devoção, de fé, ao contrário do que muitos pensavam ser apenas um amuleto de superstição. Tradicionalmente, tinha-se o falecimento de São Bento como ocorrido em 543 d.C., mas estudos cronológicos mais recentes fixam o ano de 547 d.C. para sua passagem para a glória. São Bento tem o título de padroeiro da Europa. Foi canonizado em 1220 pelo Papa Honório III. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É a oração de São Bento, mini exorcismo. A cruz sagrada de Cristo seja a minha luz. São Leôncio Bispo é santo do dia 11 de julho, morreu em 570. Santo Idulfo Abade morreu em 707, é santo do dia 11 de julho. Santo Abúndio, presbítero e mártir, morreu em 854, é santo do dia 7 de julho. Santa Olga de Kiev morreu em 969. Santa Olga é santa do dia 11 de julho. São Quetilo é santo do dia 11 de julho e foi um presbítero, ou seja, um padre, que morreu mais ou menos no ano 1150. Bem-aventurado do dia 11 de julho é o Beato Beltrão Abade, morreu em 1149. Foi superior do mosteiro de Grande-Selve, nas proximidades de Toulouse, na França, e agregou a ordem cisterciense. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos vocês. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog.